Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre a relação de acne e alimentação. Todo mundo aqui, né, já deve ter ouvido falar: ai meu Deus, não coma chocolate porque senão você vai ficar com espinha, né? Para começar, isso é uma maldade, né? Porque deixar a gente sem comer chocolate já é ruim. Mas enfim, vamos lá. E aqui vem a notícia boa, porque existem muitos tabus relacionados a essa questão de alimentação e acne. O chocolate não é o vilão. O chocolate, na verdade, se a gente for analisar o cacau, o princípio ativo do chocolate, ele é muito bom para a saúde, porque ele é antioxidante, porque ele é rico em flavonoides, taninos e assim por diante. Isso é muito bom, ele é saudável. O problema está em dois tipos de alimentos, e um deles envolve o chocolate, que são os alimentos açucarados e os alimentos vasoconstritores. Então, o problema do chocolate é o tal do chocolate branco. E o chocolate branco, ele não é o chocolate propriamente dito. Ele é constituído basicamente do quê? Manteiga de cacau, leite condensado, entre outras coisas. Ou seja, ele tem um teor bem elevado de açúcar. Agora, por exemplo, um chocolate amargo já não tem este mesmo problema em relação à acne. Então, você pode comer alguns tipos de chocolate. Mas então por que o chocolate, no caso, na verdade, o açúcar, ele está relacionado com o surgimento de acne? Isso acontece porque quando nós ingerimos muito açúcar, nós temos uma alta liberação de serotonina. Serotonina, ele é um dos neurotransmissores responsável pela sensação de prazer. Por isso que a gente gosta, muita gente, né, gosta de comer doce, porque tem essa liberação de serotonina e causa uma boa sensação. Mas essa liberação de serotonina, ela tem consequências. A liberação de serotonina, ela também estimula a produção de, lá vem, testosterona. E aí o que acontece? Com o aumento da testosterona, a gente vai ter o aumento da oleosidade da pele. Pronto. Está feito aí o serviço para o desenvolvimento da acne. Então a gente tem que maneirar nos alimentos açucarados, não só pensando no nosso rosto, mas pensando no nosso corpo também. E o alimento, tal do alimento vasoconstritor. O que é um alimento vasoconstritor? É aquele tipo de alimento que vai fazer o quê? Ou de hábito que vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha uma diminuição do calibre dos nossos vasos sanguíneos. Isso é ruim. Por quê? Porque isso vai diminuir a oxigenação para a nossa pele. E um dos fatores importantes para o desenvolvimento de acne, uma das coisas que a Propionibacterium bacterium acnes quer que a gente faça para ela crescer, é justamente diminuir o oxigênio. Ela não gosta de oxigênio. Ela cresce em meio anaeróbico. Então, se você tem vasoconstrição, você está levando menos oxigênio para a pele. Logo, você tem um ambiente favorável para o crescimento desses micro-organismos anaeróbicos. Então, um outro tipo de alimento aí bem importante, que é bastante açucarado, é o refrigerante. O refrigerante, ele nada mais é que um xarope gelado. Só que ele não tem a mesma viscosidade do xarope, porque no refrigerante eles utilizam outros componentes para que ele não tenha que ter aquela viscosidade do xarope. Mas o teor de açúcar no refrigerante é muito alto. Prova disso, a prova de que o refrigerante tem um teor de açúcar bastante alto, é você tomar o refrigerante depois que ele estiver quente e sem gás. Porque o gelado, quando o refrigerante está gelado, ele diminui a nossa sensação de paladar. E o gás carbônico presente no refrigerante também. Então, quando a gente toma refrigerante, o nosso paladar fica muito prejudicado, por isso a gente não sente o gosto doce.
Agora, ninguém aqui consegue tomar um refrigerante que não esteja gelado e sem gás, porque o gosto é horrível. Aquele é o gosto real do refrigerante. Então a gente tem que ficar de olho nesses tipos de alimentos, porque justamente eles são prejudiciais, esteticamente falando, e também para condições de saúde. Então agora nós vamos falar sobre as discromias. Aqui nós falamos da acne. A acne, então, a gente deu os quadros dela, a gente falou como ela se desenvolve, e o tratamento vai ser variado, né? E o tratamento a gente não vai aprofundar, até porque este é alvo de outras disciplinas. Então agora, nós vamos falar sobre discromia. O que quer dizer esse nome discromia? Dis vem de alteração, cromia vem de cor. Então agora nós vamos falar sobre as alterações da cor da pele. Para a gente saber por que a cor da pele pode se alterar, formando manchas, por exemplo, é importante a gente saber da onde vem a cor da nossa pele. Por que uma pessoa tem determinada cor, por que outra pessoa tem outra cor? Simples. Vamos ver da seguinte maneira. A cor da nossa pele, ela é uma combinação de elementos que estão presentes na epiderme, na derme e na hipoderme, sendo o mais importante aqueles que estão presentes na epiderme, até porque a epiderme é a camada mais externa, é a parte mais externa e é a parte que a gente visualiza. E na epiderme, o que a gente tem de tão importante que influencia na cor da pele de uma pessoa? Na epiderme a gente tem a melanina. E a melanina, como a gente vai ver mais pra frente, ela é produzida pelo melanócito, que é uma célula especializada. Então, a nossa querida melanina é o principal fator de coloração da pele. Mas aí a gente vai ter as nuances da pele de uma pessoa, que vão se combinar a outros fatores. E aí nós temos na epiderme, a gente diz que tem melanina, mas também tem os carotenoides. O que são carotenoides? Carotenoides, eles são precursores da vitamina A, que a gente obtém da alimentação, de frutas, verduras. O carotenoide lá na planta é como se fosse a nossa melanina. Na planta, o carotenoide ele serve justamente para proteger a planta contra a radiação ultravioleta. No nosso organismo, ela tem outra função, como servir de precursor para a vitamina A. E conforme a gente tem uma alimentação rica ou mais pobre em carotenoides, isso pode influenciar na cor da pele de uma pessoa. Na derme, o que a gente tem na derme que influencia a cor? Nós temos o sangue. O sangue é o principal fator na derme, porque a derme tem vascularização, e na derme a gente tem a hemoglobina, que é a proteína que está dentro da hemácia que carrega o ferro. Então, a pessoa quando tem bastante ferro, é uma pessoa saudável, a gente vê que ela é uma pessoa mais corada. E esse corado que a gente diz é uma nuance da pessoa. E a gente observa justamente por quê? Porque é uma pessoa que tem um corpo bem oxigenado. E a gente tem que diferenciar uma pessoa corada de uma pessoa com rosácea. Rosácea ela acontece por causa da dilatação do vaso sanguíneo. Uma pessoa corada é uma pessoa saudável, uma pessoa que tem a circulação correta, a oxigenação correta. E aí a gente tem metabólitos sanguíneos. O que são esses metabólitos sanguíneos? Eles podem ser variados. Podem ser também carotenoides, mas podem ser a bilirrubina, que é produzida na vesícula biliar e pode se acumular na pele quando a pessoa tem uma doença, né? Uma doença do fígado e a pessoa fica amarelada. Isso acontece por quê? Porque a bilirrubina está se acumulando na pele. Ou a pessoa que tem uma varíze avançada, ela pode ficar com a perna cinza, com manchas acinzentadas. Isso acontece por quê? Porque a pessoa tem acúmulo de ferro por causa daquele sangue parado que está ali.
Então vejam que nós temos diversos fatores que influenciam na cor da pele de uma pessoa. Mas a cor da pele ela vai ser definida pela concentração de melanina e pelas nuances que a gente tem dos metabólitos que vão estar presentes tanto na epiderme, derme e hipoderme. Mas é importante a gente saber que melanina é somente na epiderme, em nenhum outro lugar. E é importante a gente saber isso até para a gente entender as consequências de determinadas manchas que as pessoas podem ter. Então agora vamos fazer uma pausa e em seguida voltaremos para falar sobre a síntese da melanina.